noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom começarmos mais um devocional. E esse é o último devocional desse livro tão legal que a gente tem feito durante esse ano. Fique tranquilo, não quer dizer que é o último vídeo que nós estaremos gravando. Pelo contrário, a gente tem algumas novidades bem legais para contar. Então fique ligado aí nos nossos avisos, nas nossas publicações. Mas hoje é o último devocional. A gente passou esse tempo todo juntos aí. Se você esteve aqui comigo desde o início, meu muito obrigado. Com certeza foi um tempo desafiador, mas muito legal. Se você chegou agora, como eu sempre digo, corre ali nos outros vídeos do nosso canal do YouTube, dá uma conferida, tem muita coisa legal, muita coisa para te edificar. E hoje não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre novos céus e uma nova terra, a nossa esperança como cristãos, né? A ideia de que um dia iremos para a Nova Jerusalém. O capítulo 20 de Apocalipse, ele termina com um terrível contraste entre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e aqueles que não estão escritos, que vão experimentar essa segunda morte, essa separação eterna de Deus. E aí nós vamos para os últimos capítulos, que é o capítulo 21 e o capítulo 22, que mencionam também alguma coisa sobre a segunda morte, mas João foca de forma específica, de forma total, sobre a vida. E ele vai falar aqui sobre alguns termos como o livro da vida, a água da vida e a árvore da vida. E nós começamos então falando sobre que todas são novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5 nos diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Bom, os 8 primeiros versículos de Apocalipse 21, eles são variações desse tema novidade. João, ele vê um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem já passou, porque Deus declara: estou fazendo novas todas as coisas. E essa nossa esperança cristã é justamente desse universo restaurado. O cristão, individualmente, é uma nova criação em Cristo. É a mesma pessoa, mas sendo transformada. E o resultado desse relacionamento vivo entre Deus e o seu povo é que já não haverá mais dor, já não haverá mais lágrimas, não haverá luto, não haverá morte, porque essas coisas pertencem à velha ordem caída, ou seja, a nossa realidade hoje. Mas no futuro nós estaremos juntos servindo a esse nosso Deus Altíssimo, nós estaremos juntos nos alegrando, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais ira, não haverá mais amargura. Isso é um sonho, né? É um sonho você viver num lugar assim. E é isso que a palavra de Deus nos diz, que será um lugar maravilhoso, um lugar incrível. E a pergunta que eu começo fazendo para você é se você está preparado para isso, se você tem certeza de que estará nessa nova Jerusalém, desfrutando dessas bênçãos ao lado do nosso Pai Celestial. E aí, qual que é a tua resposta? Você está preparado? Eu tô. E você? João fala então sobre a cidade santa. Apocalipse 21, verso 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Quando João ele vê essa cidade santa, Nova Jerusalém, ela estava preparada como uma noiva adornada para o seu marido, versículo 2. Agora, convidado para ver a noiva do Cordeiro, ele enxerga a cidade santa, a Nova Jerusalém. Grande parte do capítulo 21 é dedicado a uma descrição elaborada da cidade santa, Nova Jerusalém, que resplandecia com a glória de Deus. E aqui é interessante que João ele vê algumas características específicas sobre essa cidade santa. Ele vê que essa cidade ela é uma fortaleza sólida, intransponível, né? Então, que representa aqui a igreja completa do Antigo e do Novo Testamento. E traz esse símbolo de segurança e paz para o povo de Deus. E aqui, como eu disse, ele traz algumas características, né, das suas dimensões e tudo mais. Mas essa cidade ela não é apenas enorme e sólida, mas alguma das características mostra como essa cidade é bela. E aí depois que João ele compreende então as dimensões e a beleza da Nova Jerusalém, ele volta a sua atenção para algumas consequentes ausências. Olha só que interessante. Primeiro,
ele não vê nenhum templo na cidade. E aí é estranho, né? Nós estamos indo para um lugar onde nós iremos adorar o Senhor. Eu ia falar 24 horas, mas lá não terá tempo. Mas pensando, né, que nós iremos adorá-lo o tempo inteiro, é estranho você pensar que não tem uma igreja. Seria a primeira igreja, não tem denominação lá, não vai ter, né? Mas então seria a primeira igreja em Nova Jerusalém. É estranho não ter uma igreja, mas a questão é que não precisa mais de um templo, né? Porque o Senhor e o Cordeiro são o seu templo, então nós estaremos ali face a face com o Senhor, estaremos ali de forma presencial com Ele, o adorando, engrandecendo o seu nome. Imagina, né? Tenta imaginar como isso vai ser grandioso, fantástico, espetacular. Se já é gostoso no final de semana, quando você vem aqui, seja no sábado, no culto da juventude, seja no domingo, onde juntos nós podemos engrandecer o nome do nosso Senhor como corpo de Cristo, louvá-lo. Já é gostoso, já é bacana, né? E quando termina o culto, a gente já fica pensando em como vai ser o próximo culto, porque é muito bom ter esse tempo. Agora você imagina passar o dia todo, o tempo todo com o Senhor louvando Ele, engrandecendo o nome dEle, servindo uns aos outros, né? Vivenciando essa ideia de louvar o Senhor o tempo inteiro. Com certeza vai ser algo fantástico. Por isso que eu te perguntei, né, agora há pouco, se você está preparado, se você tem certeza de que você vai subir aos céus, porque eu tenho. E seria muito legal se a gente pudesse juntos estar lá louvando o Senhor e engrandecendo o seu nome, amém? Bom, mas a segunda questão aqui é que John Stott destaca que não precisa nem de sol nem de lua. Então, o que vai iluminar? A questão é que a glória de Deus ilumina toda Nova Jerusalém, toda a cidade santa. E eu e você teremos a possibilidade de experimentar essa beleza, experimentar essa experiência que com certeza vai ser algo incrível. Essa cidade, ela é única e ela é unicamente incrível. Então, por isso que é importante você dedicar a tua vida hoje, você buscar vivenciar os caminhos do Senhor e ter uma vida de intimidade com Ele, tendo a certeza de que através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você tem hoje a possibilidade de, no futuro, vivenciar essa experiência de viver, de morar, de glorificar o Senhor na cidade santa. Isso vai ser algo incrível. Bom, mas João também ele fala sobre o jardim, Apocalipse 22, verso 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. A cidade agora ela é transformada em uma cidade-jardim, e ela tem 3 ênfases aqui, o rio, a árvore da vida e o trono. E aqui é interessante que John Stott ele vai trazer essas 3 ideias, né? O rio, a árvore e o trono. Olha só. O primeiro, o rio, as suas águas, elas são cristalinas e elas fluem do trono, ou seja, simboliza aqui a graça soberana de Deus. E esse rio, as águas, elas vão até o meio da cidade por sua rua principal. Quer dizer que essa água ela está disponível o tempo todo a quem tem sede. Segunda questão aqui, a árvore da vida. João ele vê o seu crescimento em ambas as margens do rio. E aqui John Stott afirma que tem alguns comentaristas que dizem que não é apenas uma árvore da vida, mas são várias árvores plantadas ali às margens do rio. E aí ele diz que esse acesso a essa árvore foi proibida depois da queda, né? Foi proibido depois da queda, mas agora essa proibição é revogada. E os famintos poderão comer e os sedentos poderão beber o quanto desejarem. E olha só, a gente sabe que uma árvore que é plantada às margens do rio, ela é uma árvore frondosa, ela é uma árvore bonita. A palavra de Deus diz isso, né? Que nós devemos ser como árvores plantadas às margens do rio. E uma árvore frutífera plantada às margens do rio tem frutos maravilhosos. E aí imagina, você vai poder se alimentar desses frutos, você vai poder se saciar dessa água que corre o tempo inteiro. Isso é algo maravilhoso, isso é algo incrível. E o terceiro e último vai falar sobre o trono. A sua centralidade será restaurada. A vida como um todo se submeterá ao domínio de Deus. Seus servos o adorarão
e verão a sua face. Verso 4. A visão de alegria celestial é parte indispensável do propósito último de Deus para o seu povo. Isso é algo incrivelmente incrível, né? Eu sei que ficou aí algo duplicado, mas tem essa ideia mesmo de que vai ser algo fantástico. E nós devemos estar preparados para vivenciar tudo isso, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, para ter uma vida que agrada o nome do Senhor, para ter uma vida que de fato o exalta. Apocalipse, capítulo 22, verso 7 nos diz: Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Os últimos 16 versículos do livro de Apocalipse formam uma espécie de apêndice ou epílogo que contém uma série de advertências e exortações. João está preocupado em autenticar seu livro e demonstrar sua autoridade. E aí imagina só, João está escrevendo baseado numa visão que ele teve. Então, com certeza ele está preocupado em conseguir autenticar esse livro, em mostrar a sua autoridade, né? Se para nós muitas vezes é difícil entender algumas coisas, para as pessoas daquela época que leram também não era tão fácil assim. Então João ele quer demonstrar e trazer essa autoridade. Ele afirma que foi o próprio Jesus quem deu a autoridade através de um anjo, né? Ele deu essa mensagem para as igrejas. Então, o que se requer aqui dos leitores de João era que, para essa revelação ficar claro, é que esses leitores, deveriam guardar essa revelação, ou seja, crer e obedecer-lhe. E eles não deveriam selá-la ou ocultá-la, mas, ao contrário, tornar essa revelação conhecida aos outros. E aí, ao fazer isso, eles não deveriam acrescentar nem tirar nada dela, né? Os versos 18 e 19 são muito claros ao dizer aqui que quem acrescentar alguma coisa a esse livro, Deus traria juízo sobre ele. E quem tirasse alguma coisa das palavras deste livro, Deus também tiraria a sua participação no livro da vida. E aqui eu tenho um testemunho engraçado, eu tô rindo porque é engraçado mesmo, sobre esses versículos. Quando eu era criança, eu ganhei uma Bíblia e eu tava nessa, assim, de conhecer mais sobre a palavra de Deus, né, buscando e tudo mais. E eu lembro que essa Bíblia que eu ganhei, no final, ela tinha algumas páginas de anotações. Algo que alguém acrescentou as páginas ali para fazer anotação. E eu fiz algumas anotações, fiz alguns desenhos, alguns rabiscos, e o tempo foi passando, eu olhei e falei, meu, não quero isso, né? Tá feio. E eu lembro que eu comecei a arrancar essas páginas. E aí eu li esses versículos e eu falei, pronto, tô indo pro inferno, agora não tem o que fazer. Agora a minha vida acabou e não tem mais escapatória. Eu cheguei e corri para minha mãe, eu falei, ó, o que eu faço? Eu vou pro inferno, eu tirei aqui palavras, né, eu tirei páginas da Bíblia, isso tá totalmente errado. E aí minha mãe me explicou o que significava esses versículos, que eu não era por isso que eu iria para o inferno e tudo mais. Bom, a circunstância que o relato é engraçado, mas muitas vezes nós acrescentamos coisas ou tiramos coisas da palavra de Deus na nossa forma de viver. Nem é em relação a colocar uma palavra a mais ou tirar alguma letra, alguma palavra da palavra de Deus escrita, mas sim a forma como nós vivemos. Então, muitas vezes a gente olha para alguns versículos que são mais duros e a gente dá um jeitinho, não olha com tanto apreço para eles e pega outros versículos onde Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Muitas vezes incorporamos isso para a nossa vida achando que está de bom tamanho, mas nós precisamos cuidar, porque Deus é muito claro ao dizer que Ele trará juízo sobre aquelas pessoas que acrescentam ou tiram. Claro, isso se refere ao ensino, mas também se refere à nossa forma de viver, certo? Apocalipse, capítulo 22, verso 12, nos diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Uma das características impressionantes de Apocalipse 22 é que ele é pontuado 3 vezes pelo brado de Jesus, eis que venho em breve, versos 7, 12 e 20. Como que eu e você podemos lidar com isso? Porque tem algumas prerrogativas aqui, olha só. Primeiro, Jesus diz lá em Marcos
capítulo 13, verso 32, que ele não sabia o dia nem a hora, que somente o Pai sabia. Então, como é que ele está falando aqui? E ele fala várias vezes, eis que vem em breve. É improvável que Jesus, tendo falado isso lá em Marcos, agora ele estivesse pronunciando sobre aquilo que ele afirma não saber. Segundo, Jesus e os apóstolos, eles conclamam os seus seguidores em outros lugares a casar, ter filhos, ganhar seu sustento, levar o evangelho até os confins da terra. Então, essa instrução, ela não é muito compatível com a crença de uma parousia iminente, ou seja, de uma volta de Jesus de forma tão rápida, tão breve. Terceiro, Jesus predisse a destruição de Jerusalém dentro do período de vida de seus contemporâneos. E às vezes é difícil discernir, conseguir entender se ele estava se referindo à destruição da cidade ou do fim dos tempos. E ainda quarto e último, o Apocalipse ele é um gênero particular, com suas próprias convicções literárias. Então, nem sempre é tão fácil entender aquilo que está dentro do livro de Apocalipse. Tá, e agora, né? Parece que a situação estava ruim, parece que piorou. Como é que a gente entende esse advérbio breve? É preciso lembrar que, com os grandes eventos do nascimento, morte, ressurreição e exaltação de Cristo, se inaugurou um novo tempo no calendário escatológico de Deus. Não há nada antes da parousia. Assim, os discípulos cristãos, eles são caracterizados pela fé, pela esperança e pelo amor. Olha que interessante, se você não prestou atenção até agora, presta atenção nisso, tá? A fé significa aguardar o já da conquista de Cristo. A esperança diz respeito à espera pelo ainda não da salvação. E o amor marca a nossa vida agora, nesse interim. E aí, se você ainda não prestou atenção no que eu acabei de dizer, você precisa guardar a frase que eu vou dizer agora. Logo, breve, o advérbio breve, pode ser cronologicamente inexato, mas é teologicamente correto. Gente, isso é incrível. Eu vou repetir aqui para você guardar isso na sua mente. Logo, o advérbio breve pode ser cronologicamente inexato, mas é teologicamente correto. Isso é incrível, isso é algo fantástico. Se você já sabia, é algo assim para você relembrar, né? Se isso aqui é algo que te impactou e trouxe novidade para você, amém. Guarda isso aí na tua mente, que esse breve ele é teologicamente correto, apesar de ser talvez cronologicamente inexato. E aí nós chegamos no nosso último ponto, que fala sobre a igreja que espera. Apocalipse, capítulo 22, eu estou errando hoje, né? Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Bom, de forma bem resumida, Jesus ele é o noivo, a igreja é a noiva. Cristo, ele ama a sua noiva, ele ama a sua igreja, ele se sacrificou por ela a fim de poder apresentá-la a si mesma assim, mancha e radiante. E é dessa forma que o livro do Apocalipse termina. Ele deixa a igreja aguardando, esperançosa, crendo e desejando, a noiva procurando avidamente pelo noivo, clamando por ele. A igreja, a noiva, apega-se à promessa de que ele está chegando em breve e é encorajada por outros que ecoam o seu chamado amém, vem Senhor Jesus. Enquanto isso, a igreja se mantém confiante de que a graça de Jesus lhe será suficiente, até que a eterna festa de casamento comece e ela esteja unida a seu noivo para sempre. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que ele vai voltar, isso é uma certeza, independente de quando isso vai acontecer, mesmo que cronologicamente seja inexato. Mas Jesus vai voltar, seja hoje, seja amanhã, seja semana que vem, ou seja daqui a 2000 anos. A pergunta é se você, como noiva, se você como igreja do Senhor, está esperando e está preparada para essa volta de Jesus. Acontece que, como Jesus ainda não voltou, a gente vai deixando de acreditar que ele voltará. E a gente vai vivendo a nossa vida, vai vivendo nosso dia a dia como se a volta de Jesus estivesse muito longe, estivesse que realmente vai demorar mais 2000 anos. Nós não sabemos. Mas devemos estar buscando de forma
esperançosa, estarmos esperando pela volta do Senhor Jesus. E eu volto a te perguntar, você está preparado? Por muito tempo, e eu já relatei isso aos irmãos, por muito tempo eu tive dúvidas sobre ser salvo ou não, sobre poder ter essa esperança de estar com o meu Salvador da Nova Jerusalém. Eu tenho certeza de que eu estarei lá com Ele, graças a Deus por isso. E você tem certeza? Se você não tem, hoje é o momento de você buscar a ter essa certeza em Cristo Jesus. E se você tem, vamos continuar juntos, buscando e vivendo o hoje com os olhos no futuro. Amém? Deus te abençoe, eu quero te agradecer mais uma vez por ter ficado aqui até o final, né? Nem sempre é fácil, toda quarta-feira assistir o YouTube, depois ir lá no nosso momento de oração, às vezes dá preguiça, mas Deus tem se mostrado fiel, tem respondido às nossas orações, isso é uma bênção. Então fique ligado nas programações da nossa igreja, em tudo que está acontecendo, e fique ligado também nas novidades que vêm por aí. Muita coisa boa, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos agora no nosso encontro de oração. Até mais!